Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos fazer aqui um vídeo história aqui no canal sobre o que é para mim a melhor partida de tênis de todos os tempos, Nadal versus Djokovic na final do Australian Open de 2012. Até hoje, a final de Grand Slam mais longa da história, 5 horas e 53 minutos de um tênis de altíssimo nível. É impressionante, né, que agora que a gente está se aproximando do Australian Open, né, que muito do conteúdo de divulgação ainda está relacionado a uma partida que já faz quase 12 anos, né? Ó, a gente está ficando velho, né? Tipo, 12 anos dessa partida, eu ainda me lembro bastante dela, né? É difícil dizer qual é a partida que mais me marcou, mas eu ouso dizer que quase todas as 5 partidas que mais me marcaram assistindo tênis tem Nadal e Djokovic, né? Tipo, os dois, assim, quase sempre um contra o outro. É a maior rivalidade da história do tênis, a meu ver. Eu acho que é uma questão de tempo até se tornar, que ainda tem a gente que romantiza mais o Fedal, né? O Roger Federer com o Rafael Nadal. Eu sempre achei essa rivalidade uma vantagem para o Rafael Nadal grande, né? 24-16, e olha, o confronto direto chegou a estar pior para o Federer, né? Eu acho que não foi tão equilibrado, né? Que o Djokovic e o Nadal não é apenas uma rivalidade equilibrada, é o jogo que mais aconteceu na história do tênis, 59 vezes. Tá 30 vitórias para o Djokovic e 29 para o Nadal. Esse tipo de equilíbrio é anormal, mas a verdade é que assim, esses dois se puxaram muito pro limite por muito tempo. Eu acho que é difícil pegar uma partida de um nível técnico tão alto quanto foi essa decisão. E é até curioso pensar que eles jogaram por tanto tempo, passando semifinais tão difíceis. O Djokovic precisou de 5 sets e mais de 5 horas para vencer o Andy Murray, e o Nadal também não teve vida fácil contra o Roger Federer, né? E assim, naquele momento, 2012, início do ano, os dois melhores tenistas do mundo eram Nadal e Djokovic. Inclusive, era a terceira final de Grand Slam consecutiva dos dois. E, inclusive, chegaram a fazer a final de Roland Garros depois disso. Então, é um feito histórico, né? De que você teve os 4 Grand Slams tendo a mesma final em sequência, entende? Aí, só que não foi exatamente do início de um ano para o fim, né? Começou lá em Wimbledon 2011, o US Open 2011, Australia Open 2012 e Roland Garros 2012, né? Mas é aquele momento que tava assim, os dois jogando um tênis fantástico, e o Djokovic, assim, ele tinha acabado de virar aquela peça dentro do Big Three, né? Porque de 2006, 2007 até 2010 ele era um tenista muito forte, mas que no final ainda estava um degrau abaixo. 2011 foi o ano que ele mostrou que era capaz de derrotar regularmente tanto o Federer quanto o Nadal. Não à toa, naquele ano, ele teve 10 vitórias e uma derrota apenas jogando contra os dois. E assim, vale lembrar, né, dessa vitória que o Federer teve em Roland Garros, né? Para mim foi a melhor performance da carreira do Roger Federer e foi o que impediu, inclusive, de ter mais uma final Nadal e Djokovic, né? E assim, essa final, né, o Nadal, obviamente, não estava nada satisfeito, porque assim, era um confronto direto que ele estava dominando, e em 2011 ele perdeu todos os confrontos para o Djokovic. Isso é uma coisa rara, né? Tipo, você imaginar assim, os caras se enfrentando e no ano todo o cara ganhou basicamente todos os confrontos. Até onde eu sei que foi, né? Acho que os 7 jogos ele ganhou 7, né? E assim, em 2012 o Nadal queria mudar essa história, né? E ele estava jogando um tênis muito bom no Australian Open, e ele chegou na decisão muito confiante. E assim, o nível de tênis dos dois foi uma coisa inacreditável desde o início da partida, né? O quanto que eles estavam sustentando as trocas, porque assim, é um jogo de 5 horas e 53, mas você vê algumas parciais, não parece que é um jogo assim que foi tão equilibrado em alguns momentos, mas até mesmo nos sets que as parciais pareciam mais afastadas, o jogo estava muito difícil, né? E o primeiro set, o Rafael Nadal venceu o 7-5, né? No finalzinho ali ele acabou conseguindo crescer, e assim, naquela época, eu acho que foi a melhor versão do Rafael Nadal quadradura, né? Pelo menos, eu acho que tem 2 momentos do Nadal em quadradura que me assustou vendo jogando, porque muita gente fala dele no Saibro. De fato, lá é onde ele se destaca mais, né? Mas a verdade é que, por exemplo, né, em 2013, o que ele tava jogando no US Open era uma sacanagem, né? Tipo, ele tava jogando muito. Em 2017, né? Muita pouca gente fala, né, da campanha de US Open dele em 2017, mas foi fantástica, né? Inclusive a final que ele fez contra o Kevin Anderson, tudo bem, não é um membro do Big Three, mas ainda assim, né, um grande sacador como ele é,
cara, o que ele fez lá, aquele triplo 6-4, foi assustador o nível que o Nadal estava jogando. E assim, ele teve seus grandes momentos em quadradura e eu acho que 2012 foi um bom ano dele na superfície. E assim, tava jogando muito bem, só que o Djokovic foi começando a crescer na partida, né? E o segundo set, o Djokovic venceu 6-4. E tem um destaque pro terceiro set, que teoricamente foi o set mais fácil, né? De mais domínio, que o Djokovic faz 6-2. Só que esse set, mesmo com o 6-2, durou mais de uma hora, porque eram trocas longas, games que se estendiam muito, era uma batalha por cada ponto, mas era um balde de água fria pro Nadal, porque assim, tinha ganhado o primeiro set, jogando muito bem, mas o Djokovic estava assim, injogável em certos momentos, estava jogando muito bem, e aí o Nadal foi para o quarto set mais agressivo do que nunca, e o Djokovic também tentou igualar a velocidade de golpe do Nadal, né? O Nadal tem um forehand muito potente, muito veloz, tem grande velocidade de braço, e assim, ele começou a machucar um pouquinho mais o Djokovic no fundo de quadra, mas o Djokovic se defendia, o Djokovic estava melhor, só que aí a grande qualidade do espanhol, né? Ele foi sobrevivendo, o Djokovic não conseguiu aproveitar as oportunidades, e aí chegou no tie-break 7-5 para o Nadal, já tinha quase 5 horas de jogo e teríamos um quinto set com um detalhe, né? Hoje, se você for ver em todos os grandes lãs, você vai chegar no último set, vai ter um hiper tie-break, né? Que aquele tie-break vence quem chegar primeiro a 10 com 2 pontos de vantagem. Não existia isso naquela época. Não, assim, nem é uma informação tão útil para esse jogo, porque não chegou a ser utilizada esse contexto, né, que é do set longo, né? Porque grandes lãs naquela época, pelo menos eu acho que era assim para final, acho que antes também era, né? Mas assim, para decidir o jogo, né, no quinto set, você teria que ter 2 games de vantagem, não tinha tie break. Então, assim, se, por exemplo, o Nadal chegou a ter um break point quando o Djokovic sacava para o jogo 6-5, se ele quebrasse, o Nadal ia sacar para fazer o game 7-6, aí o Djokovic ia sacar um game para tentar igualar 7-7. Então, assim, é esse tipo de coisa que existia no tênis naquela época, né? Inclusive, até as Olimpíadas tinha uma regra, né? Que o terceiro set, mesmo sendo uma melhor de 3, né? Também tinha set longo, tinha umas bizarrices dessas, né? Agora, a gente vê ali o jogo, né? O Nadal, ele faz um quarto set onde ele sobreviveu e cresceu no final, e ele teve a chance para ganhar esse jogo, né? O Nadal teve 4-2 no quinto set, né? Só e quebra a frente, chegou acho que ter 30-0 no 4-2. Só que o Djokovic voltou para a partida, o Nadal cometeu alguns erros importantes ali, mas assim, o nível é muito alto, né? Que a gente fala dos erros, tudo isso, mas você olha para o jogo, né? Como eu disse, né? Até hoje chama atenção os pontos que eles jogaram. O nível de tênis era inacreditável, trocas de bola fantásticas. E assim, correria de um lado para o outro, assim, tem um ponto, né, que tava com 5 horas e 23, né, a pancadaria franca no fundo de quadro, o nível de defesa, era uma coisa inacreditável. E o Djokovic, né, parecia estar mais cansado, até porque tinha jogado uma partida mais longa na semifinal, mas não largou o osso, né, continuou, e aí conseguiu quebrar o Nadal, e ali na hora de sacar para o jogo, teve que salvar a breakpoint, não foi fácil. Inclusive, acho até que o Nadal poderia ter trabalhado um pouquinho melhor aquele ponto do breakpoint. Mas é aquele negócio, a gente vai tentar ensinar o Nadal a jogar tênis, ou ensinar o Djokovic, né? Aí o Djokovic acabou vencendo a partida, 5 horas e 53 minutos de jogo. O jogo acabou de madrugada, né, pro horário local de Melbourne. E depois, quase assim, basicamente, é um meio-dia aqui no horário de Brasília. Foi incrível, né? Acho que passou do meio-dia, né? Que o jogo não começa tecnicamente às 6, né? Que tem o período de aquecimento, tudo isso, e assim... Foi incrível, foi uma partida que eu tive o privilégio de ver ao vivo, né? Eu lembro que depois ali do jogo, né, eles estavam tão cansados ambos que tiveram que colocar umas cadeiras, aquelas cadeiras de plástico lá para eles sentarem, porque era inacreditável no quanto que eles batalharam e correram. E foram, assim, para mim, os 2 melhores tenistas de todos os tempos, para mim a maior rivalidade da história, e a gente viu um duelo daquele, realmente não tem preço. E é por isso que eu torço que o Nadal volte bem nessa próxima temporada, que a gente ainda veja pelo menos mais um duelo, né? Um duelo 60 entre esses dois, né? Porque é especial, né? Porque a gente teve jogos legais esse ano. Tem os jogos do Medvedev e do Sinner foram muito bacanas. O Djokovic e o Alcaraz também foi legal. Mas nada um Djokovic Nadal, entende? Acho que o jogo, por exemplo, de Roland Garros, tanto 2022 e 2021, para o mundo do esporte, né? Eu me lembro de todas as redes sociais falando, né? Tipo, até times de futebol comentando sobre o jogo. Nadal e Djokovic é diferenciado demais. E esses dois ainda estão na ativa. Eu quero ver se o Nadal joga bem ou não nesse retorno. Os sinais parecem promissores nos treinos, mas é aquela história, né? Eu acho que esses dois merecem pelo menos mais um jogo, porque
eles construíram e moldaram esse esporte nos últimos anos. E assim, né, eu acho que muita gente fica falando muito sobre o debate quem é melhor. Eu acho que é o Djokovic, mas acho que não tem como não desmerecer o Nadal, porque ele ajuda também a engrandecer também a carreira, tanto dele quanto do Djokovic, do Federer. Ter grandes rivais ajuda muito, né? Tipo, você ter esses grandes oponentes, né? Você ter feito todos essas grandes conquistas jogando contra o Nadal e o Federer torna tudo maior, né? E vice-versa. Então, eu acho muito bacana toda a história do tênis que esses três tenistas espetaculares fizeram e ainda fazem, pelo menos aí o Djokovic está fazendo uma história fantástica, a ver o que o Nadal vai conseguir nesse retorno. Tomara que consiga jogar muito bem e como eu disse, né, acho que o mundo do tênis pede pelo menos mais um confronto entre os dois e que seja um confronto equilibrado, não é para ser um confronto tipo o Nadal e o Wawrinka e o Djokovic, né, voltar a se enfrentar só pro Djokovic dar uma surra nele. Não, que seja um confronto equilibrado, vai lembrar os bons e velhos tempos de um dos jogos assim, que para o esporte, na verdade, né? Acho que consegue até transcender, visto o tamanho que Nadal e Djokovic alcançaram. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.